Em nome dos noivos Letícia e Ailton, bem como também seus pais, queremos estender as nossas cordiais boas-vindas a todos os convidados, tanto aqueles que estão aqui presencialmente e também aqueles que estão conectados na transmissão online. Gostaríamos de relembrar que todas as medidas de segurança devido à pandemia do Covid-19 foram tomadas, seguindo assim a orientação de acordo com as leis vigentes. Nesse instante, nós daremos início ao discurso de casamento de Letícia e Ailton, assistindo às entradas dos noivos, pais e testemunhas.
Letícia, hoje vocês ganharam um presente maravilhoso. Vocês estão sabendo? Não? Um dos melhores presentes só pode vir do melhor amigo. Então não foi de nenhum dos convidados e nenhum dos seus amigos. Esse presente maravilhoso que vocês ganharam foi do próprio Jeová Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque o matrimônio é uma provisão maravilhosa do Criador do Universo, Jeová Deus. É interessante notar que Jeová, ele sentia que até mesmo Adão, por ser um homem perfeito, tinha necessidade de uma companheira. Por isso, Jeová deu ali um casamento maravilhoso para os dois, Adão e Eva. Vamos observar alguns conselhos na Bíblia que nos mostram isso? Ailton, você pode abrir a Bíblia aí no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Notou? Jeová percebeu que Adão precisava de uma companheira. Por isso que o texto diz que Jeová ia fazer-lhe uma ajudadora como complemento. Você sabe o sentido dessa palavra complemento? É que a mulher tem qualidades que muitas vezes o homem não tem. Eva completava o que faltava em Adão. Era isso. Por isso que o texto menciona complemento dele. Interessante, né? Então criou-se aqui o primeiro casamento da história humana. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Jeová sentia que eles precisavam. Por isso deram esse presente. Hoje não é diferente. Você, Ailton, ganhou um presente maravilhoso. A Letícia. E a Letícia, o Ailton. Não é isso? Agora, espera um pouco. Por que Jeová percebeu essa necessidade? Pode ver um pouquinho na frente aí, ó. Versículo 21, versículo 22, no mesmo capítulo de Gênesis. Então Jeová, Deus, fez o homem cair num sono profundo enquanto ele dormia. Tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. Agora observe o versículo 24. Por isso é que o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Não mais um, mas os dois uma só carne. Então aqui se realizou o primeiro casamento. Assim, de acordo com a Bíblia, nós entendemos que Jeová é o originador do casamento. Por isso que nós podemos dizer que o dia do casamento é um dia feliz. Depois do seu batismo, para ser uma cristã testemunha de Jeová, o dia mais importante é o dia do seu casamento. Tanto que vocês vão ficar com esse dia gravado pro resto da vida, não é assim? Porque é um presente maravilhoso que Jeová deu para vocês, o casamento. Mas o ponto é, como fazer esse casamento durar? Então nessa palestra a gente vai conversar sobre 3 aspectos importantes, de uma forma resumida, tá? Pode ficar tranquilo que vai passar rápido. Então, de uma forma resumida, nós vamos falar sobre como fazer o casamento durar. Nós vamos falar sobre como você, Ailton, marido, pode obter o respeito da sua esposa e como você, Letícia, esposa, pode ser uma esposa amada. Vamos falar desses 3 aspectos importantes, ok? Então vamos falar do primeiro? Como fazer o casamento durar.
É interessante notar que algumas pessoas dizem que o casamento é como amarrar um nó. Só que assim, quando as pessoas fazem essa comparação, eles estão pensando exatamente como o mundo pensa sobre o casamento, que o primeiro sinal de dificuldade desse casamento é desfeito. Por quê? Porque um nó, por mais bem dado que seja, ele pode ser desfeito. Então, algumas pessoas têm esse ponto de vista distorcido do casamento, que não representa o ponto de vista do originador do casamento, Jeová Deus. Agora, aqui a ilustração que a Bíblia faz sobre o casamento é bem melhor. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Esses versículos, de uma forma resumida, ele fala o que fazer para o casamento durar. Eclesiastes capítulo 4, versículos do 9 ao 12. Diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cair e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se os dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como podem alguém sozinho manter-se aquecido? Também alguém pode vencer um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. Um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Note que o texto menciona de um cordão tríplice. Cordão tríplice por quê? Por que essa ilustração? Porque é vocês dois e Jeová no meio. Aí quando vocês dois colocarem o originador do casamento no casamento de vocês, o casamento de vocês vai durar. Mas espera um pouco, como se coloca Jeová no meio de um casamento? Por aplicar os seus conselhos. É digno de nota que muitas vezes existem livros de autoajuda. E esses livros de autoajuda, eles dão conselhos para casais de como serem felizes. Só que se nota que muitas pessoas que concentram-se nesses livros de autoajuda não têm conseguido solucionar os problemas do seu casamento. Mas os conselhos de Deus ajudam os casais a serem felizes, porque eles têm o ponto de vista do originador do casamento, e assim conseguem fazer o casamento durar. Percebeu? Então, nesse primeiro ponto, nós aprendemos que o segredo para fazer o casamento durar, lembra? Colocar Jeová e os seus conselhos no meio de vocês dois. O casamento de vocês vai durar para sempre. Vamos falar do segundo ponto? Lembra, Ailton, qual é? É como você, como marido, pode obter o respeito da sua esposa. É interessante, Ailton, que assim, a esposa, por si só, ela gosta de ser amada, mas o marido quer ser respeitado. Tanto que é comum se observar, por exemplo, alguns maridos dizendo assim: olha, você tem que me respeitar, olha, eu sou seu marido, você precisa me respeitar. Você já ouviu isso? Se você não ouviu, você vai ouvir. Mas espera um pouco, alguns até dizem assim: o respeito, quando você não conquista, você impõe ele. Mas não é assim do ponto de vista da Bíblia. Do ponto de vista da Bíblia, o respeito você conquista. Sabe quem foi a pessoa mais respeitada que andou na terra? Foi o nosso Senhor Jesus. E ele conquistou o respeito de muitas pessoas fiéis aqui na terra. De que maneira? Vamos observar que Jesus é o exemplo para você poder conquistar o respeito da sua esposa. Vamos ver isso na Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 5.
Vocês não param de rir, né? Efésios capítulo 5, versículo 25. Note aí, Ailton, por favor. Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Note que o texto diz que você tem que amar sua esposa, assim como Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Como que Cristo amou a congregação? Nós sabemos que Jesus deu a vida pela congregação, ou seja, pelos seus discípulos. Para que os seus discípulos pudessem ter vida eterna, Jesus morreu. Pregado numa estaca de tortura, para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado e da morte e então vivêssemos para sempre. Tu já viu tamanho amor como esse? Então o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele estava dizendo aqui que a receita, o segredo, o antídoto para que o marido tivesse o respeito da sua esposa era amar a esposa assim como Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Quer ver mais? Observe agora os versículos 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Note que o texto menciona que você precisa amar a sua esposa como a si próprio. E nenhum homem mentalmente sã se machuca por si só. Então jamais você fará isso com a sua esposa, nem em palavras e nem em ações. Com isso, você nunca vai precisar pedir para ela te respeitar. Você vai conquistar o respeito da tua esposa. O versículo 29 diz que o homem, ele alimenta e cuida da sua esposa, assim como Cristo faz com a congregação. Então a receita é simples, Ailton. O originador do casamento criou um casamento e nos deu um conselho simples. É só imitar o exemplo de Cristo, cuidar dos seus discípulos, é assim que você vai cuidar da sua esposa. Dá para fazer isso? Com certeza, não é? Agora vamos falar um pouquinho com a Letícia. Qual que é o terceiro ponto do discurso, Letícia? Você lembra? É como que você pode ser amada. Você sente necessidade de ser amada, sabia? Toda mulher sente isso. Assim como homens sentem a necessidade de ser respeitado. Isso não quer dizer que o homem não quer ser amado. E também não quer dizer que a esposa não quer ser respeitada. Não é essa a ideia. Mas é que isso está no coração da mulher. A mulher sente esse desejo de ser amada. Tanto que toda mulher gosta de receber um vaso de flor. Não é? Palavras carinhosas, palavras jeitosas, não é assim? Agora, como que você vai ser uma esposa amada? Os mesmos conselhos que a Bíblia dá para o marido, também dá para a esposa. Então, vamos observar alguns conselhos aqui? Efésios capítulo 5. Você vai mostrar muitas vezes esses textos para a Letícia depois, né, Ailton? Então, olha só, Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposa, esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como o Cristo é cabeça da congregação. Versículo 23. Porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Qual é o segredo? Qual é a receita para que você possa ser uma esposa amada, Letícia? Conseguiu ver aqui? Que você precisa ser submissa, sujeita ao seu marido, assim como a congregação, os discípulos, é sujeita ao Cristo, ao Cristo. É interessante que se você fizer isso, nunca que o teu marido vai exigir de você respeito. E com isso você conquista o amor dele.
não é verdade? Então está aqui a receita, é simples, né? O originador do casamento é simples e deu conselhos simples para nós. E quando aplicamos esses conselhos, certamente que o casamento será bem sucedido e vai durar. É bom lembrar, Letícia, que você é ajudadora e não competidora. Consegue imaginar, por exemplo, um carro com 2 direções? Aonde que esse carro chega? A lugar nenhum. Então a direção é dele. Você simplesmente ajuda ele a dirigir e a cuidar da família. E você faz isso com respeito. E pode ser que o Ailton, por ser um marido imperfeito, toma uma decisão que às vezes nem sempre vai dar certo. E quando isso acontece, mesmo às vezes contrariando a sua opinião, porque ele é o cabeça, ele tem o direito de tomar uma decisão, às vezes até contrariando a sua opinião. Mas por ser imperfeito, tomou uma decisão errada. Como que você vai ajudar ele? Olha, mas eu já te falei que você não deve tomar decisões desse tipo. Olha, que marido cabeçudo que você é. Não, não é assim. Você vai simplesmente apoiar para que você possa consertar aquela situação e para que agora possam tomar decisões acertadas. Porque você é ajudadora e não competidora. Entendeu? Esse é o ponto de vista de Jeová. E certamente, se assim fizerem, o casamento de vocês vão durar para sempre, juntos. E se nós tivermos o privilégio de logo em breve chegar à grande tribulação e o sistema de Satanás ser destruído, vocês entram no novo mundo juntos. Aí pronto, aí vai ser para sempre de verdade. Não é isso? Assim, o que nós aprendemos nesse discurso? Aprendemos 3 aspectos importantes. Primeiro, o que você precisa fazer para o casamento durar. Colocar Jeová no meio de vocês dois, por assim dizer, aplicando os seus conselhos. Segundo, o que você precisa fazer, Ailton, para ser um marido respeitado? Imitar o modo de Cristo, cuidar dos seus discípulos, é assim que você vai cuidar da sua esposa. E o que fazer para você ser uma esposa amada? Aí você vai respeitar o teu marido, Letícia. Aí certamente o casamento será maravilhoso. É interessante que o apóstolo Paulo, depois de dar esses conselhos, ele ainda deu um conselho final. Quer ver? Dê uma olhadinha aí, por favor, em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo concluiu esses conselhos assim, ó. Olhem para o texto, depois vocês olham para o outro. Diz assim, o versículo 33. No entanto, cada um de vocês ama a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Olha que resumo maravilhoso dos conselhos. Você respeitado e a tua esposa amada. Assim, coloquem gestos bondosos. Coloque no meio de vocês demonstrações de bondade, mesmo que sejam pequenos gestos. Elogios, isso é muito importante. Assim como a luz do sol, a água, ela faz bem para as plantas, assim é os elogios no casamento. Não é isso? Pode até chegar, viu, Ailton, de você chegar lá na tua casa e a casa não está lá do jeito que você queria, certo? Mas espera um pouco, será que durante o dia ela não fez uma coisa boa que mereça um elogio? Não é isso? Ou pode até ser, Letícia, que o Ailton ficou o dia inteiro no trabalho e chegou em casa um pouco enjoado, mas espera um pouco, será que ele não precisa de elogios? Isso vai fazer muito bem no casamento. O amor é o forte vínculo de união no casamento. Se vocês criarem gestos de bondade uns com os outros e realmente demonstrar esse grande amor que vocês sentem,
um pelo outro, sempre seguindo os conselhos de Jeová e as orientações dele, certamente vocês serão felizes no casamento. O casamento de vocês vai ser fortalecido por quê? Porque o amor nunca falha. O amor é uma particularidade das qualidades de Jeová. E assim como Jeová, o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, não falha, o amor também não falha. Então esse é o segredo para o casamento de vocês durar para sempre. Vamos aos votos. Viu como passou rápido? Agora, Ailton, você pode olhar para sua esposa, né? Eu, Ailton, aceito você, Letícia, como minha esposa legítima, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Letícia, aceito você, Ailton, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Que bonitinho, né? Agora vocês podem fazer a troca das alianças. Nós queremos elogiar vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Que Jeová Deus, o Criador do Universo, abençoe o casamento de vocês. Daqui a 10 anos, aí eu vou perguntar se tá bonitinho ainda assim, tá? Tá bom? Agora nós vamos ter uma oração, tá? Que vai ser feita pelo nosso irmão Raimundo Araújo. Depois da oração, o presidente desta sessão, irmão Josué, vai dar os anúncios finais e convidar para um cântico, ok? Nós agradecemos imensamente a vocês.
Amém. Só de te ver, só de te olhar, sinto um amor que não vai passar. Agora estás ao meu lado, presente de Jeová. Nós somos um, como Deus quer, uma só carne, homem e mulher. Unidos nós ficaremos em tudo que vier com Jeová, o nosso Criador. Vamos escrever a nossa história de amor, juntos a Deus. Vamos servir os nossos votos, vamos cumprir. E na estrada da vida, que seja sempre meu amor. Gente que está conectado, a gente vai abrir agora uma sala simultânea. A gente agradece todo mundo que está aqui e a gente queria muito que estivesse todo mundo aqui presente, mas como não é possível, então a gente vai abrir algumas salas simultâneas para a gente tirar algumas fotos. Oi, gente! Oi, Lê! Obrigada.
Olha o Parabéns. Theo como tá lindo. Tá aqui assistindo Lindão. Vou tudinho. posicionar então pra gente tirar uma foto, beleza? Tá, Beleza. beleza. Oi, tio. Tudo bom? Oi, Ailton, meu sobrinho, um abraço. Que coisa fantástica esse casamento de vocês, viu? Pô, estou muito emocionado. Meu Deus do céu. Foi mesmo, foi muito bonito. Desse, ó. Deu certo então, gente. Ó, muito obrigado por terem assistido. Eu tô muito feliz por ter vocês aqui comigo. Ah. Beijo, Lê! Parabéns, Lê. Parabéns. Parabéns. Pela você, Letícia, Hilton. Curte aí a festa, viu? Jeová abençoe você. Oi, pessoal. Oi, Lê. Neuza. Oi! E... Tá lindo o seu casamento. Obrigada. Parabéns pros dois. Estamos muito felizes por vocês. Parabéns. Tílio, fala alguma coisa aí, Tílio, pelo amor de Deus. Como é que você tá? Beleza? Tô bem, eu só tava preocupado que tinha um Tira mosquito fora. te agarrando aí, meu jovem. Tá. Não sei se o mosquito queria te pegar ou era essa flor aí nessa flor. Vai tirar um print agora de todo mundo.